Se a Leidiane de hoje encontrasse com a Leidiane de 7, 8 anos de idade e tivesse a oportunidade de conversar com ela se ajoelharia, né? Pra ficar na altura da Leidiane de 8 anos de idade. Ela daria um abraço nela, bem apertado, enxugaria as lágrimas e falaria: vai dar tudo certo. Não se preocupe, vai dar certo. Até nesses momentos de desafios, né? A gente consegue, eu sempre tento ver a parte boa, otimista das situações. Que eu acabei morando na casa dos meus padrinhos, logo após o falecimento do meu pai. E eles eram os meus padrinhos. E uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo é que eu escolhi os meus padrinhos. Os meus pais, antes do meu pai falecer, eles literalmente sentaram comigo e falaram: quem que você quer para ser os seus padrinhos? Sua madrinha ou seu padrinho? E eu escolhi os meus padrinhos por quê? Porque eu tinha uma conexão com eles maravilhosa. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje nós estamos gravando mais um episódio do Imigrou com a convidada mais que especial, Leidiane Lima. Obrigada, Leide, por estar aqui conosco hoje. Gente, ela publicou o primeiro livro, The Waves We Ride. Gente, a história dela, bom, nós vamos ter alguns spoilers durante esse episódio, não muitos, ou talvez muitos, mas isso não anula a leitura do livro, porque é uma coisa muito emocionante. A história dela é muito marcante, com desafios assim e superações, graças a Deus, desde os 7 anos de idade, uma história muito forte. E também tem o contexto de imigração para os Estados Unidos, o casamento dela é um casamento um pouco atípico, mas a história é linda. Mãe de 3 filhos, ela foi vice-presidente de uma instituição financeira em Wall Street. Olha que chique. Bom, ela vai contar tudo pra gente, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Além de ser uma simpatia, de ser linda. Leide, muito obrigada, essa história é inspiradora. Vamos compartilhar aqui com nossos amigos imigrantes para inspirar, não é isso? Obrigada a você, Karine. Estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar minha experiência, minhas histórias do livro. Estou muito honrada também, porque sua missão desse programa é maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar. Leide, então agora conta pra gente. Quem é Leidiane Lima? Uau! Leidiane Lima, hoje, ela é uma mulher que entende que é ok não saber tudo, é ok não ter planos para tudo, é ok não poder controlar tudo. Na infância ou na juventude, né, anos atrás, 15, 18 anos atrás, eu tinha essa ingênua mentalidade de que eu poderia controlar tudo, que tudo era, se eu programasse tudo, tudo sairia perfeito. E com a maturidade, que é uma coisa maravilhosa da maturidade, né, é que você acaba entendendo que existem coisas que estão no seu controle e existem coisas que não estão. E ali, a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a ter uma habilidade melhor de conduzir a tua vida e iniciar mudanças na sua vida que são para o seu próprio benefício e não o benefício de todos ao seu redor, mas principalmente o seu próprio benefício. Então, de uma maneira geral, eu acho que a Leidiane hoje é uma mulher que é apaixonada em aprender a ouvir experiências de outras pessoas. Por isso eu tenho muitos mentores ao meu redor, eu tenho pessoas com mais experiências do que eu. E eu acredito muito nisso. Um dos motivos pelos quais eu escrevi o meu livro é exatamente para compartilhar as minhas experiências com outras pessoas, porque a Leidiane de hoje entende que tudo é um aprendizado e que existem coisas que eu posso controlar e outras coisas que eu não posso. E que também existem as petecas que eu posso deixar cair, elas vão voltar, e as petecas que eu não posso deixar cair. Eu sou muito mais antenada aos meus valores pessoais, profissionais, e eu diria que nada melhor do que a idade e maturidade para a gente poder, né, se transformar. Então, acho que é isso. Sim, agora vamos fechar. Quem é Leidiane Lima? Leidiane Lima hoje é uma autora independente de livros, ela é uma mãe, esse é o meu ser, né? Sou mãe de 3 filhos, sou 100% intensa, dedicada, como dizem no Brasil, mãe raiz, muito presente, amo o que faço, amo ser mãe, não é uma coisa que eu faço, eu sou, né? Mas a Leidiane também é uma former veterana de Wall Street, eu era vice-presidente nos grandes bancos de investimentos em Wall Street, aqui em Nova York. E uso hoje tudo que eu aprendi durante mais de 10 anos em Wall Street para mentorar mulheres. Então, Leidiane é mãe de 3 filhos,
É autora independente de livro e mentora também. E esposa. Esposa, fica a nota, É. pode esquecer. Pode. Leide, e na sua história tem um ponto bem marcante, que é a perda prematura do seu pai. Fala um pouco sobre esse processo pra gente. Aquela criança, você tinha 7 anos, você lembra claramente do que você sentiu? Conta um pouco pra gente sobre isso. Ai, obrigada, Karine. Nós somos o que somos por conta das experiências que nós temos em nossas vidas, né? Obrigada por fazer essa pergunta. Eu acho que aos 7 anos eu perdi o meu pai de uma maneira traumatizante. O meu pai faleceu de pouquinho em pouquinho, ele adoeceu, ficou doente. E eu vi aquilo acontecendo no meu dia a dia. E eu acredito que eu já li, né, muito sobre isso, sobre traumas de infância. E isso é traumatizante para uma criança que não tem um preparo emocional, lidar com a perda de um pai ou de uma mãe, sem ter aquele preparo emocional, aquela âncora emocional, é muito complicado. É uma coisa que só depois de adulta é que eu fui entender que isso foi um trauma para mim. E eu costumo dizer que escrevendo o livro foi como uma terapia, porque eu consegui reviver certos momentos, consegui entender minhas emoções e consegui provavelmente fechar esse ciclo, entender que, olha, eu sou o que sou hoje, penso da maneira que penso hoje, devido às experiências que eu tive e acolho essas emoções. Aprendi muito sobre isso também. Ah, eu lembro de muita coisa. Inclusive, eu lembro de que eu não queria ir para a escola porque o meu pai estava tão doente, tão adoecido, que na minha cabecinha de 7 anos de idade, uma menina de 7 anos de idade, ela achava que se ela fosse para a escola, quando ela voltasse, o pai não estaria mais presente. Então, na minha cabeça, a lógica era: se eu não sair de casa, se eu não ir para a escola, eu vou conseguir o tempo que eu preciso com ele e ele vai ficar aqui comigo. E naquele momento, uma coisa que a gente não lida muito, não lidava muito na época no Brasil, a cultura brasileira, é como lidar com o luto, né? Uma coisa que a gente não aprende muito não aprendeu muito na minha geração. E hoje eu entendo que eu poderia ter um pouquinho mais de uma âncora emocional, uma, um guia emocional ali para me amparar e conseguir entender as emoções que eu estava sentindo. Mas hoje eu já entendo isso, já trabalhei isso, eu acho que eu aprendi muita coisa com isso. E é importante a gente abrir esse diálogo e falar sobre o luto, especialmente na infância, né? A partir da perda do seu pai, a dinâmica da sua família mudou completamente porque ele era provedor, né? Fala um pouco sobre como essa mudança impactou a vida de vocês. Sim, claro. Obviamente, né, a mudança é drástica. E eu venho de uma família, eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão mais velhos, eu sou a caçula. E ali, naquele momento, a minha mãe, que né, ficava em casa, era dona de casa, se viu num momento desafiante, né? E a minha irmã, na época, tinha 15 anos de idade. E ali a dinâmica mudou porque eu comecei a enxergar minha irmã como um modelo, um exemplo de perspicácia, dedicação, tanto a minha irmã quanto a minha mãe. E ali eu comecei a ver aquelas duas pessoas como referências de superação de desafios, dedicação, motivação, sabe? Aquela coisa de acordar todo dia e batalhar e conseguir e correr atrás. Então a dinâmica da família mudou nessa questão, porque a dinâmica comum é você ver os seus pais, o pai e a mãe, como modelos, né, de pessoas. E naquele momento que, para mim, os meus modelos começaram a ser as mulheres da minha vida, a minha mãe e a minha irmã. E até onde você acha que isso modelou a Lidiane batalhadora, trabalhadora, sabedora de que eu tenho que fazer a minha parte? Tudo, né? Eu acho que modelou em tudo, e inclusive hoje. Só que hoje eu entendo que eu não entendia há anos atrás, vamos supor 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, é que nós viemos de uma geração onde a mulher batalhadora, ela é vangloriada, aquela mulher que sempre vai, corre, 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 e não se dá o tempo, não se permite um tempo para processar emoções.
e experiências. E uma coisa que eu mudei, que eu aprendi nesses últimos 13 anos, é que sim, quando eu cheguei nos Estados Unidos para conseguir minha faculdade, conseguir bolsas de estudo, conseguir uma carreira em Wall Street, eu estava muito naquela vibração de que vai, 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 faz acontecer, faz, faz, faz. Porém, eu não estava muito focada no meu emocional. E eu acredito que uma das coisas que eu aprendi é que sim, você tem que ir, você tem que entender suas motivações, você tem que correr atrás do seu prejuízo, porém, tem que existir um equilíbrio entre o fazer e o ser. E com o tempo eu entendi, inclusive através da maternidade, que foi uma transformação, eu comecei a entender que tem que ter um equilíbrio, eu não posso sempre estar fazendo, 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 sem conseguir entender as minhas emoções. Então, eu acho que para você, espectadora que está assistindo hoje, você está naquela batalha, vai, vai, faz, 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 tem que fazer, tem que conseguir isso. O que eu proponho é que a gente consiga olhar para nós mesmos, questionar por que estamos fazendo certas coisas que estamos fazendo e por que estamos sentindo certas emoções que estamos sentindo, o que isso quer dizer para a gente. E no livro eu falo sobre isso, que foi quando eu decidi fazer uma pausa na minha carreira, é porque eu estava entendendo as minhas emoções, eu estava entendendo que ali eu estava tendo uma experiência de burnout, né? Eu tinha trabalhado muito e eu era uma mãe. Então eu comecei a entender que eu preciso aceitar as minhas emoções, eu preciso entender como é que eu estou me sentindo. E hoje eu falo que esse break, que essa pausa que eu tive é uma pausa de poder, porque me deu um poder, assim, de conseguir realinhar as minhas motivações e acabei escrevendo um livro. Perfeito. De certa forma, esse sabático te tirou de Wall Street, mas te entregou a si próprio. Não é isso? Exatamente. Nossa, perfeito. É exatamente isso que aconteceu. E a melhor coisa que tem é você conseguir dar um tempinho de você. Eu não tô aqui propagando, né, pare sua carreira para poder se entender melhor. Não. O que eu estou falando é, nessa loucura, nesse caos que é de você ter a sua carreira, permita-se um tempo para se olhar, para se entender, para se questionar. E tá ok se você não entende, se você não tem todas as respostas para todas as perguntas. Porque é um processo, né? Tudo é um processo e demora. E uma das coisas que eu vou fazer na minha mentoria, que eu estou fazendo hoje, é conseguir ajudar mulheres a ter aquela pausa, a se permitirem ter a pausa, para poder conseguirem seguir em diante, né? Que é o que eu estou fazendo hoje. Eu tive essa pausa e eu estou começando a seguir em diante através do meu livro, através da mentoria. Perfeito. Leidiane, se você encontrasse hoje a Leidiane de 7, 8 anos, o que você falaria para ela? Se a Lidiane de hoje encontrasse com a Lidiane de 7, 8 anos de idade e tivesse a oportunidade de conversar com ela, a primeira coisa que ela faria seria, ela se ajoelharia, né, para ficar na altura da Lidiane de 8 anos de idade. Ela daria um abraço nela, bem apertado, enxugaria as lágrimas e falaria, vai dar tudo certo. Não se preocupe, vai dar certo. Vai, né? Vai do Vai, seu jeitinho. Sério que vai dar certo. E a gente tem que ter muita gratidão, né? A criança que fomos. Porque se a gente está aqui hoje, a gente gosta um pouco do que a gente é porque devagar a gente veio construindo, né? A soma das experiências. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que nos últimos 4 anos da minha pausa de carreira, convivendo mais com os meus filhos, eu nunca consegui me reconectar tanto a Leidiane criança como eu me reconectei nesses últimos 4 anos. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. E é engraçado que hoje, os meus tios, as minhas tias, a minha mãe, minha irmã, todo mundo que me conhece desde a infância fala para mim: que maravilha, você finalmente conseguiu escrever um livro, você sempre amou escrever. E eu não lembrava disso. Porque a vida foi tão avassaladora, as ondas foram tão grandes, como o tsunami, né? Os desafios foram tão grandes, que eu peguei a Leidiane pequenininha, guardei no compartimento e esqueci, né, de toda aquela habilidade, de toda aquela paixão de escrever. Guardei ali, por quê? Porque as necessidades me fizeram ir para um outro caminho. E aí
eu me deparei com essa oportunidade de conseguir sentar e escrever um livro que, depois que eu comecei a escrever, que eu lembrei, uau, eu realmente sempre gostei de escrever. E, inclusive, eu escrevi uma redação no ensino médio que foi premiada e foi publicada em um livro no Rio de Janeiro. Depois eu escrevi uma tese de honraria na faculdade, me graduei com honras em ciências políticas aqui na faculdade nos Estados Unidos, uma tese de 98 páginas. Então, ou seja, Em um outro idioma, não? em um outro idioma, né? Na época que não tinha chat GPT. Exatamente, não tinha nada disso. É importante lembrar. Total, Esse tempo isso. existiu. Yes, sem dúvida. Me mergulhei em livros e pesquisas para poder escrever essa tese com a ajuda de uma mentora acadêmica, né? Sempre rodeada de pessoas que me fortalecem, pessoas que me inspiram, que me desafiam. Então, a Leidiane de criança voltou nos últimos anos, porque não tem nada melhor do que conseguir conviver com seus filhos. Você acaba se vendo, né, nos seus filhos. E é isso que aconteceu comigo. Muito linda. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada a você, Laura. Com essa mudança na dinâmica familiar, vocês tiveram que morar na casa de outras pessoas. Como foi esse momento, assim? Porque é um contexto que alguns imigrantes também passam, porque vêm para os Estados Unidos e vão morar na casa de outras pessoas. Você estava por uma outra razão, mas criança, uma criança que estava sofrendo, com mais dois irmãos, a mãe. Como foi esse momento? Você teve que escutar muito? Fica quietinha. Nossa, Karine, obrigada por perguntar isso, porque, na verdade, até nesses momentos de desafios, né, a gente consegue, eu sempre tento ver a parte boa, otimista das situações, e até nisso eu dei sorte, porque o que aconteceu foi o seguinte, que eu acabei morando na casa dos meus padrinhos, logo após o falecimento do meu pai. Morei lá com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, e eles eram os meus padrinhos. E uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo é que eu escolhi os meus padrinhos. Os meus pais, antes do meu pai falecer, eles literalmente sentaram comigo e falaram: quem que você quer para ser os seus padrinhos? Sua madrinha e seu padrinho? E eles me deram opções de parentes, né, e amigos, né, íntimos. E eu escolhi os meus padrinhos por quê? Porque eu tinha uma conexão com eles maravilhosa. Eu vivia na casa deles, eu adorava passar tempo com a minha madrinha, sempre me dei muito bem com ela. Então, quando eles me forneceram essa opção, eu os escolhi. E eles, quando meu pai faleceu, de uma maneira maravilhosa, eu sou eternamente grata, nós somos, né, minha família inteira, eternamente grata por eles. Eles nos acolheram. Eles literalmente abriram a casa deles e falaram: venham, fiquem aqui o tempo que for necessário. E naquele momento eu desenvolvi uma conexão com a família inteira, não só com meu padrinho, minha madrinha, mas os filhos deles, meus primos, que até hoje, na verdade, nós temos contato quase que de rotina diária. Irmão, exato. Literalmente viraram meus irmãos. E a gente se fala o tempo todo. E a gente tem uma conexão que nunca vai acabar. Porque naquele momento a gente viu realmente quem que vem nos amparar no momento de dificuldade, né, nos desafios. E é aquela coisa de: olha, eu te ajudo. E a vida que segue. E eu me lembro como se fosse hoje, depois de um tempo morando com eles, morando em Mato Grosso, um dia minha mãe decidiu ir para a cidade grande para procurar oportunidades melhores para São Paulo. E nós saímos com malinhas, não tínhamos móveis, saímos com as nossas malas, entramos no carro. Minha madrinha na época fazia salgadinho para vender para restaurantes. E ela me deu assim um container, um cooler, né, cheio de salgadinho para eu levar comigo para eu lembrar dela. E essa é a memória que eu tenho, essa é a conexão que a gente se mantém em contato o tempo todo. São pessoas que eles têm um lugar bem reservado, guardadinho no meu coração para sempre. E é lindo ver assim, né? Essa virtude, né, da generosidade, da bondade, que para mim é a mais linda. Da gente ver que o ser humano ele é capaz de ter generosidade, de ser bom, de fazer o que precisa ser feito e com prazer, com vontade de querer ajudar. Yeah. Isso é muito lindo de ver.
E aí a generosidade com aquela questão de que eu te ajudo sem esperar nada em troca, né? Porque Exato. essa é a generosidade genuína, orgânica, Uhum. que é o que aconteceu com a gente. E eu vejo que nos últimos tempos isso tem se esgotado um pouco, diminuído, porém, nessa situação, é, essas pessoas são tão especiais, nos ajudaram tanto, e nunca aconteceu de, preciso disso em troca, nada disso. É baseado no amor, no afeto, no carinho, sabe? É lindo. Ah, um beijinho pros padrinhos. Beijinho, madrinha, tô na TV. Então, você já teve uma experiência de migração interestadual, porque Cuiabá não é tão perto, o clima é completamente diferente de São Paulo, o movimento da cidade é diferente, a organização, a estrutura, a parte urbana, inclusive, é diferente dessa parte de São Paulo. Como foi esse processo? Foi horrível. Mas já foi o treinamento, né? Na época eu não sabia que era um treinamento, mas realmente foi um treinamento bem intenso. A mudança, a transição de Cuiabá para São Paulo foi horrível para todos nós. Mas o que foi legal, é como você disse, foi um treinamento, porque nos permitiu, eu era muito pequena, então não sabia muito, eu tinha 10 anos de idade. Mas a minha mãe logo, e a minha irmã identificaram que ali não era para ser, que não estava funcionando. Eu acho que isso é muito importante, né? Tá vendo? A atenção, né? A E atenção. não ter resistência. Exato. Uma das grandes lições que eu aprendi com os meus modelos, né, de vivência, é que se você resistir, não vai levar você muito adiante. É importante que você consiga olhar para si mesmo, entender o que está ao seu redor, no seu contexto, e entender, ok, isso realmente está funcionando para mim? Por que que eu tô passando por isso? Qual que é o meu objetivo aqui? E eu acho que a minha mãe, por pouco tempo, acho que um ano e pouco em São Paulo, conseguiu entender que aquela vida ali não ia funcionar, não era exatamente o que ela queria. E em seguida nós fomos para o Rio de Janeiro. E aí, melhorou. Melhorou muito. O Rio é a minha segunda casa. Quando eu vou para o Brasil, eu geralmente vou para o Rio, que é onde eu cresci, passei a maior parte do meu tempo antes de vir para os Estados Unidos. É onde eu tenho os meus amigos de infância. A maior parte da parte da família da minha mãe vive no Rio de Janeiro. Então, eu sou muito ligada ao lado da família da minha mãe, meus tios, minhas tias, meus primos. E o Rio é outra coisa, né? Uma vibe, Como foi ser adolescente no Rio de Janeiro? maravilhoso. Eu me diverti bastante. É. Foi muito gostoso. Assim, a gente conseguiu. Eu morava no bairro de Botafogo, né? E Botafogo é bem gostoso porque fica ali entre a Zona Norte e a Zona Sul. A escola dava para ir andando, o ensino médio. Eu tinha bastante amigos. E o clima também ajuda, né? Então, no início foi um pouco complicado, porque eu estava tentando, a gente estava tentando me achar uma escola legal para mim, uma coisa boa, mas assim, é, aquela parte da infância para a adolescência foi super legal. Foi ótimo, aquela coisa bem brasileira ali, de amiguinho, sim, de se divertir, de formar festinha. festinha, formar amizades. Eu lembro que eu achei uma casinha de festa que fazia festa para criança, casa de festa infantil, trabalhava lá meio período, depois da escola, para conseguir um trocadinho, para pagar pelo celular, né, o plano pré-pago do celular, lembra? Uhum. Pagar o transporte. E aí fui para o ensino médio, super legal, mas aí depois, quase que acabando o ensino médio, a realidade começou a bater. Porque você ia que entrar no mercado de trabalho, eu teria que fazer faculdade, e aí são novas contas diferentes, né? Total, e o contexto era o seguinte, a minha irmã mais velha, né, nós temos 8 anos de diferença, ela já tinha vindo para cá quando eu estava no ensino médio, e daqui ela ajudava a gente, né, no Brasil. Então ela se tornou uma provedora. E quantos anos ela tinha, né? Nossa, quando a minha irmã veio pra cá, tanto tempo, eu acho que 20 e pouco, 24, por Ai, aí. que gracinha. Olha, e tem tanta gente com essa realidade aqui, os Yeah. jovens que vêm e acabam, de certa forma, ajudando a família do Brasil. Foi exatamente o que aconteceu pra gente. Então, até nisso eu dei sorte, tá vendo? Porque minha irmã mais velha
veio, né? Veio na cara e na coragem. E quando eu me formei no ensino médio, ela estava se formando na faculdade aqui. E ela conseguiu também bolsas de estudos por mérito acadêmico. E ela me ligou um dia e falou, olha, tá funcionando aqui. Já sei o caminho. Eu posso te contar a pedra. Aqui funciona, se você trabalhador funciona. Aí a gente começou um papo de perspectiva de futuro, o que vai acontecer com você. E nesse meio tempo eu aplicando para faculdades no Brasil. E eu lembro que eu passei no vestibular da UFRJ para serviço social. Mas aí quando eu me deparei com aquela realidade onde eu ganhava, depois que eu acabei o ensino médio, eu trabalhava como recepcionista bilíngue em um escritório de advocacia no centro do Rio de Janeiro. Eu mal ganhava para conseguir pagar o aluguel com a minha mãe. E eu pensei comigo, como é que eu vou estudar para ver? Imagina o trabalho de uma assistente social no Rio de Janeiro, como seria. De onde eu vim, tendo que pagar aluguel e as contas, não tinha casa própria. Qual é esse futuro que eu vou Então, aí vai me direcionar para a pergunta oficial do Imigrou. Qual foi o seu momento Imigrou? Que você decidiu, vou para os Estados Unidos. O meu momento imigrou foi um processo, né? Porém, eu acho que não foi, vou acordei um dia e falei, vou para os Estados Unidos. Não foi isso. Eu ainda resisti em vir para os Estados Unidos. Eu tive uma resistência. Lembra que a gente falou sobre a transição? Eu bati Porque você estava no Rio de Janeiro, com a sua turma, jovem, confortável. Exato. tinha sua mãe também. Eu resisti, né, a essa transição. Eu não acordei um dia e pensei, vou para os Estados Unidos, porque eu estava muito confortável ali. E em um certo momento eu pensei, eu vou conseguir alinhar a minha expectativa de ter uma carreira, de ter uma vida com estabilidade financeira e a minha vontade de ficar no Brasil. Eu vou conseguir alinhar isso. Mas o dia a dia do perrengue, foi bem complicado. O boleto. O boleto. E vamos falar de boleto. Então você perguntou qual foi o momento imigrou para você. O meu momento imigrou foi quando eu trabalhava como recepcionista bilíngue nesse escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Tinha me formado no ensino médio. E o que eu tinha que fazer para conseguir pagar as contas e ajudar minha mãe, eu tinha que vender o meu vale-refeição por dinheiro. Então eu vendia para ter o dinheiro. Ao invés de usar o vale-refeição para usufruir, né, o meu almoço, meu café da manhã, eu vendia o vale de refeição para conseguir ter mais dinheiro na conta, para poder pagar as contas. Que vida é essa? Como que isso é uma certeza de estabilidade financeira? É o vender o almoço para pagar a janta, literalmente. Literalmente. E assim, aquele ali foi o meu momento. Gente, eu vou seguir em diante, vou seguir com esse projeto. Não poderia ser uma melhor oportunidade, porque minha irmã mais velha já está lá. Ela pode me mostrar o caminho. Você já tinha o inglês? Eu tinha um pouco do inglês. Eu passei um perrengue quando eu cheguei aqui. Tem até umas histórias engraçadas. Eu tinha o inglês, mas nada que me chegasse ao ponto de preparo para conseguir falar durante uma entrevista ou levantar minha mão numa sala de aula de 100 estudantes no auditório para E falar. dar sua opinião. Porque você tá nada. pensando. Nossa, Mas expressar. foi um processo. Porém, eu lembro que teve uma vez que eu cheguei aqui, tinha acabado de chegar, alguns dias. E aí a gente eu morava com minha irmã em Brooklyn Heights, em Nova York. Um bairro super legal, muito trendy, muito legal, gostoso. E eu fui em uma lojinha de interior design, design interior, na esquina ali da nossa rua, porque era tão legal, tão bonita. E a minha irmã virou e falou assim, vamos entrar lá, vamos ver se eles podem te contratar, porque ganhar um dinheiro extra, né, ia funcionar. Entramos. E aí a minha irmã me apresentou para o gerente. E aí o gerente maravilhoso, ele com um sorriso no rosto virou para mim e perguntou, claro, em inglês, do you have a resume? Você tem o seu currículo? Eu olhei para minha irmã, do que ele tá falando? Como assim? O que ele falou? Eu não entendi nada. Eu não tinha a menor noção que resume era um currículo. E aí, na hora, ele maravilhoso entendeu que eu não entendi, soltou um sorriso e falou, deixa eu te mostrar, let me show you around, deixa eu te mostrar a loja.
Na semana seguinte eu estava trabalhando lá, Graças. sem falar inglês, e eu aprendi muito com eles. Então, uma das mensagens que eu acho que a gente tem que passar, né, nessa questão da imigração, é que nunca tente esperar que você se sinta preparada 100% para fazer alguma coisa. Porque isso não existe. Principalmente na parte de você, na questão de você imigrar, né? Você tentar uma vida nova. Você tem que dar um passo inicial. E aí, consequentemente, com essa força de vontade de dar um passo bem pequeno, que seja inicial, como eu, por exemplo, eu fui lá, não sabia falar inglês direito, o pessoal entrava na loja e falava comigo, eu não entendia direito. Mas eu pedia para repetir, né? E Foi se ajustando e aprendendo. fui me ajustando, fui aprendendo e vi aquilo ali uma oportunidade pequena como uma oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. Até hoje eu mantenho contato com todos eles. E a gente brinca e fala, nossa, quem diria, né? Você que não falava nada, que tinha medo de abrir a boca na loja, chegou a vice-presidente em Wall Street e a autora de livro. Que lindo, gente. Não só a sua coragem em enfrentar isso que você já narrou, mas a sua irmã te pegar pela mão e ele te acolher, entender, receber, ter essa generosidade. Sem dúvida. E assim, eu reconheço que não é sempre que a gente se depara com pessoas dessa índole, né? Uhum. Como imigrantes, nós temos aqui, nos vemos como em desvantagem, por conta da língua, por conta de diferença cultural. Porém, conforme a gente vai tentando, conforme a gente vai dando esses passos bem pequenos, a gente vai vendo quem é que tá ali que pode, né? Que você pode aprender, que te pode te beneficiar de alguma maneira, que está disposto a te ensinar, e quem é que não está. E acho que isso também traz em pauta uma questão que é, a gente tem que se cercar de pessoas que vão, de certa forma, agregar e torcer por nós. Por exemplo, a sua irmã, ela já estava uns níveis aqui nos Estados Unidos acima de você. Como ela tem um amor, um carinho genuíno por você, ela queria te, ela queria contribuir com a sua trajetória para você subir. Exato. Então, isso é importante também. A gente, como imigrantes, não é porque nós estamos com pessoas que já estão há mais tempo que a gente nos Estados Unidos, mas ainda não deu os passos que a gente gostaria de dar, vamos tentar mudar um pouco o ciclo. Para ver se a gente encontra pessoas. A questão dos mentores que você está falando aí desde o começo da entrevista, né? Exatamente. Essa é a gente se conectar com pessoas que vão nos inspirar, desafiar de uma maneira saudável é essencial para conseguir dar os passos pequenos e conseguir chegar onde você quer chegar na América. Porque quando a gente chega aqui, uma das coisas que empaca, né, que você meio que se breca, é a língua, é a assimilação da cultura. Muitas mentoradas vêm para mim e falam, olha, eu tive essa entrevista e não tinha a menor noção se a pessoa que estava me entrevistando gostou de mim. Porque a cultura aqui é diferente, né? O americano não tem essa coisa de ter uma reação transparente quando você conversa com eles. Não é igual a gente. Nós somos pessoas mais transparentes. Acho que eles têm menos músculo até. Também. Pode Exercitam menos, né? Então, aí a pessoa, o brasileiro, já pensa e fala, ai, pessoal, não foi com a minha cara. Não é bem assim. A pessoa pode ter ido com a sua cara, ou talvez ainda não, mas o que importa é o seu currículo, né? O que importa é como você se projeta nessa entrevista. Então, uma das coisas que eu auxilio, dou essa mentoria, é sobre como se portar na entrevista, como não levar as coisas para o pessoal e como chegar a fazer o passo seguinte, né? E conquistar alguma coisa de um ponto de vista de carreira. Mas, como você falou, é essencial que a gente se rodeie de pessoas que possam nos ajudar. E além da minha irmã, que tem essa conexão profunda de ser irmã, eu tenho o que eu chamo no meu livro de rede de apoio. Uhum. Eu tenho a minha rede de apoio. E uma das coisas que nós mulheres ainda estamos tentando fazer, a gente tem que começar, talvez, desconectar a rede de apoio com a maternidade. Porque a rede de apoio tem que começar antes da maternidade. Ou talvez não tenha nada a ver com a maternidade. Rede de apoio profissional, rede de apoio de um ponto de vista de crescimento pessoal, né? Exatamente. Por isso, mas assim, a gente vive numa sociedade que a gente tá carente dos heróis, né? Então, esse é o papel do herói, é nos inspirar, é mostrar, herói não é um deus, é um humano, né? Então, alguém chegou, alguém conseguiu, é feito da mesma matéria que a minha, então também vou conseguir. Então, mesmo que a gente não tenha
tantos heróis divulgados, principalmente na realidade brasileira. Quem é o herói brasileiro? Sim. A gente lembra agora por causa da série do Ayrton Senna, Sim. talvez, mas das nossas raízes, quem é o George Washington brasileiro? Exato. Trazendo um pouco para esse contexto histórico. Quem seria o Benjamin Franklin brasileiro? Sabe? Absolutamente. Então a gente não tem isso de cultivar os nossos heróis. Então a gente traz para quem? É o vizinho bem-sucedido ou é um padrinho. Então quando chega nos Estados Unidos a gente tem que dar uma repaginada, eu acho. A gente tem que buscar referências e trazer para perto da gente também. Absolutamente. Nossa, você falou de uma maneira excelente. Eu concordo 100% e eu adicionaria que é uma questão da gente conseguir reavaliar o que o herói é pra gente. Uhum. Porque, e isso é uma das coisas que eu converso muito com mentoradas. Como que você avalia o seu contexto? O que seria, né, essa pessoa de inspiração para você? Quem seria o seu modelo daqui a 5 anos e hoje? Né? Porque o herói que a gente tem em mente, vamos supor, o Ayrton Senna, não. O Ayrton Senna é uma figura tão distante do brasileiro, né, normal, que rala todo dia, que acorda 4 horas da manhã para ir na construção e ir ralar. A gente tem que trazer, reavaliar esse contexto de que quem que é a inspiração aqui e por quê, né? E eu acho que trazendo essa perspectiva, se torna uma coisa mais próxima da nossa realidade, né? Tentar entender, ok, olha, essa mulher é inspiradora, a Karina é inspiradora, porque olha, ela chegou aqui e conseguiu produzir, abrir esse podcast, esse canal maravilhoso, que tem uma missão maravilhosa. Olha que inspiração. Para mim, você é a minha menina. Porque eu estou avaliando os meus Nessa valores. ótica. Essa ótica, nós temos que avaliar a nossa ótica, entendeu? Porque não é fácil, né? E isso é uma realidade. Você literalmente tinha uma carreira no Brasil, veio para cá e reconstruiu tudo, sabe? Fez tudo isso, sabe? Isso é maravilhoso. Então, desse ponto de vista, tudo isso me mostra valores que eu aprecio, que eu quero carregar para minha história. Então, para mim, eu me inspiraria na sua história. Ai, meu Deus. E aí tem o livro Waves, The Waves We Ride, que é uma inspiração e com certeza vai ser para muitas mulheres, né? Não só imigrantes, mas, gente, imigrante precisa ler. Mulher, imigrante precisa ler, tá? Porque traz, sim, aqui tá a rasgação de seda, tá uma rasgação de seda, mas é verdade, né? Que bom que a gente pode se inspirar uma na outra e sem essa coisa de inveja e de fazer projeção. Não, realmente é uma coisa que existe e que a gente tem que cultivar na nossa comunidade brasileira, fortalecer umas às outras, não é isso? Literalmente. E sem aquela coisa do julgamento, né? Porque eu acho que cada história tem uma coisa a ser aprendida, tem tópicos, tem valores ali, benefícios, lições, né? A serem aprendidas. E uma pessoa no meu lugar, talvez, uma executiva há 4 anos atrás, brasileira, talvez não teria deixado de pegar uma pausa na carreira. Sim, isso é uma pergunta que eu queria te fazer mais pra frente, mas vou fazer já. Você acha que se a sua carreira de executiva tivesse sido construída no Brasil, onde, por questão de momento econômico, né, nós temos uma facilidade de prestação de serviço mais acessível do que aqui nos Estados Unidos, então a gente consegue, de certa forma, ter uma rede de apoio em prestação de serviço, você teria dado essa pausa? Teria. Teria? Teria, porque para mim o que mais pegava quando eu trabalhava, e eu me tornei mãe pela segunda vez, eu passei por uma transformação e comecei a questionar certos valores e a minha presença emocional com os meus filhos. Então, a presença emocional que eu almejava poder ter com eles e poder dar, ela era muito mais emocional do que ter, vamos supor, eu tenho uma ajuda de prestação de serviço na minha casa, uma pessoa que possa me ajudar na minha casa. Ainda assim, eu não teria o mental para poder me dedicar intencionalmente, emocionalmente aos meus filhos do jeito que eu queria. Porque mesmo que eu tivesse alguém fazendo tudo aquilo para mim, eu ainda estava estafada, esgotada mentalmente
devido aos 10 anos de carreira, de dedicação. Eu era o que a gente chama aqui de workaholic. E só por um contexto de timeline, de tempo, né, de linha do tempo, eu acabei começando essa pausa de carreira no final, em dezembro de 2020. Então, o ano de 2020 inteiro eu trabalhei de casa, na pandemia, com os 2 filhos dentro de casa. E eu não tinha muita ajuda. Mas assim, mesmo se eu tivesse, para sua pergunta, eu acho que eu ainda teria feito isso, porque mentalmente eu não estava O que a ferida mesmo é a ausência, ausência emocional. não o cansaço apenas. Ausência emocional, exatamente. Perfeito. Quando você veio para morar nos Estados Unidos, qual foi a sua primeira sensação assim no aeroporto? Nossa, cheguei aqui, vou construir minha vida, vou viver o American Dream. Fala um pouco sobre esse dia, você se lembra? Eu me lembro, foi maravilhoso. Eu estava muito animada, a minha irmã estava extremamente feliz, foi me pegar no aeroporto. Nossa, me dá até vontade de chorar às vezes, quando eu falo sobre esse dia. E foi muito gostoso porque ah, nós fomos direto para o apartamento dela, onde nós morávamos, era um apartamento em estúdio, onde nós duas morávamos juntas. E ela ali, ela começou a me cantar pedra, começou a me mostrar, olha, é assim que a gente faz assim, é assim que a gente faz aqui. A laundry, como A que lounge, funciona? exato, e não tinha lounge no É apartamento, diferente. tinha que carregar o carrinho com a lounge para a lounge, né, para a lavanderia. Ai, no inverno era um perrengue com a neve. Me mostrou como era para fazer mercado, né, grocery shopping. E ali eu estava extremamente animada e eu me sentia como uma esponja, assim, tentando absorver tudo. E amava praticar inglês com ela, ela me dava várias dicas e também ela me apresentou para amigos dela. Então, tudo ali para mim eu estava literalmente living the American Dream, vivendo um sonho americano e Desbravando, né? literalmente desbravando, explorando. Eu me sentia, às vezes, como num set de filmagem de filme, né, de Hollywood, ali na Fifth Avenue, em Nova É York. porque o cenário é de filme mesmo. Exato, Fifth Avenue, Quinta Avenida. E foi gostoso, foi muito legal. Eu acho que eu nunca senti medo. Eu não tinha medo. E eu também não tinha muita. Eu não era muito tímida. Eu cometia erros, falava quebrado, pedia desculpa, let's try, vamos tentar novamente. E em que ponto você acha que esse primeiro dia seu e o primeiro dia da sua irmã foi diferente? Muito diferente. Fala um pouquinho. Bem, a minha irmã chegou aqui sem ninguém, né? Literalmente, ela tinha alguns amigos, mas não é família. E ela passou por uns bocados. Mas com isso, ela literalmente sabia o que ela queria e o que ela não queria. E eu aprendi isso também, né? A gente conseguir discernir o que eu não quero, o que eu quero evitar que aconteça e o que eu quero, o que eu quero mesmo. E parte disso foi começar a entender no meu contexto, né? O que eu não queria quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E eu literalmente repetia para mim mesma que eu nunca mais queria ter a instabilidade financeira que eu tive crescendo. E, assim, você, sua irmã, pelo que você fala, são, sem dúvida, mulheres fortes. Que desenvolveram ali um repertório, como diz, uma envergadura de resistência. Com certeza, sua mãe também é uma mulher forte. Fruto, certamente, das experiências e que tem muito sofrimento aí. Como fazer com que nossos filhos, que são mais criados no mundo soft, né, também desenvolvam resistência, resiliência e que tenham essa postura de cuidar da própria vida. Adorei essa pergunta, obrigada. Eu acho que o que eu faço, não sei se é a receita certa, mas o que eu faço é expor os meus filhos à minha história. Todos sabem o que eu passei, eu explico. Todos sabem da morte do meu pai, com 7 anos de idade. Os mais velhos, né, tem 3. A minha mais velha, ela é muito ciente de tudo. E ela tem um ritmo uma rotina de agradecimento, assim, de gratidão, de conseguir entender que ela está numa situação privilegiada. Eu acho que é muito importante conseguir demonstrar isso para os nossos filhos, de que existem batalhas, né, que certas pessoas passam, desafios,
E você é sortudo de não ter, de não ter que passar por isso, porém, lá fora existe isso. E num ponto de vista de rotina, o que eu tento mostrar para os meus filhos é uma das coisas um dos motivos pelos quais eu quis parar de trabalhar, é que eu queria mostrar para os meus filhos que eles podem ter autonomia, até mesmo nas questões que não dão certo para eles, né? De uma prática de teatro a uma prática de natação, não tive uma prática boa hoje, ou não estou me sentindo bem, ou isso aconteceu na escola. E aí, como é que você vai resolver? Conta para mim, qual é o seu processo de resolução? Vamos conversar? Esse diálogo eu não conseguiria ter se eu estivesse trabalhando como executiva ou vice-presidente. Talvez nem percebesse, né? Nem Porque percebe. não dá tempo. Maternidade tem muito do little things, né? Yes. Muito embora eu ouvi uma frase recente, linda, maravilhosa, que eu acho que também faz sentido, mas ela sozinha, não. Que é o pai educa de costas. Não é o pai e a mãe, né? Tipo um adulto. Educa de costas. Basicamente, né? É assim, é o exemplo que você faz. Seu filho vai observar o que você faz. Mas nós, como os adultos e os pais, a gente tem que ter esse momento de prestar atenção e ter o diálogo. Porque de costas ninguém conversa com ninguém. Literalmente. Então, tem que ter essa soma, esse olhar atento e que só o tempo de convivência permite. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Qualquer outro caminho é apenas um atalho. E pegar atalho não vai te levar a lugar nenhum, porque a consequência vai se mostrar em alguns anos, né? E eu adorei essa frase, porque é literalmente isso. E a questão de você ser um pai ou uma mãe de costas é literalmente uma consequência daquela atenção que você dá individual, tete a tete, né? Onde você pode, vai brincar com um amiguinho por algumas horas, tenho confiança plena de que o meu filho não vai ter problema nenhum, porque sei do caráter, sei dos valores, sei das lições, ele sabe as regras, e eu não conseguiria ter feito tudo isso, ter investido tanto nessas lições, os valores que eu queria passar para os meus filhos, se eu estivesse ausente na frente do computador, trabalhando tanto como eu trabalhava, especialmente nessa fase tão, né, crítica das crianças, né? Meus filhos têm menos de 10 anos de idade, todos. Então, essa formação de caráter eu acho extremamente importante. Mas também me vejo num ponto de um certo... Sorte, não diria sorte, porque eu me planejei muito para parar de trabalhar, juntamente com o meu marido. Porém, eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Consegue parar de trabalhar e Tem o boleto. tem boleto para pagar. Então, a realidade não é sempre a mesma. Mas o seu contexto pode ser avaliado, o seu contexto pode ser mudado e aquela balança pode sempre ser reavaliada, né? Aquele peso da carreira com a maternidade. Não é uma questão do, como se diz, eu parei, você também tem que parar. Não é assim que funciona. E eu acho que é importante ter isso em mente. Leide. Bom, por aqui nós ainda não chegamos no coração de como você chegou a Vice President em Wall Street, mas eu quero saber uma coisa antes. Qual foi a sua pior experiência profissional aqui nos Estados Unidos? Nossa, obrigada. Nossa, difícil, porque teve algumas. Acho que a pior que foi um baque para mim foi a seguinte. Na minha vida acadêmica, eu me formei com honras, né, com honraria. Então, uma projeção, Eu né? tinha uma projeção e eu passei o último ano da minha vida acadêmica escrevendo a minha tese, porque eu já tinha a minha oferta de trabalho no banco de investimento garantida. No verão anterior eu havia passado pelo estágio e com o resultado do estágio eles me deram uma oferta. Então eu estava tranquila e decidi escrever a tese. Então eu fui da vida acadêmica, sendo uma estrela, fui convidada a dar um discurso de graduação para mais de 500 mulheres, que hoje está até no YouTube também, sobre a minha trajetória pessoal e profissional. E ali eu dei o discurso, estava, né, no auge da minha carreira acadêmica. Cheguei no meu primeiro dia de trabalho no banco e foi terrível, porque colocaram uma pessoa super júnior, que tinha começado 2 meses antes de mim, para me treinar. E assim, a pessoa ainda estava aprendendo tudo e ela estava me ensinando. E eu acho que ali existe um pouco de falta de maturidade da pessoa para, né,
aceitar que, olha, eu também estou aprendendo, então vamos aprender juntas, porque eu acabei de conversar também. Então ela veio mais ou menos com uma personalidade de como, olha, eu sei muito mais do que você Uhum. está fazendo tudo errado. E eu pensei, não, gente, mas como é que eu posso estar fazendo tudo errado? E eu me senti muito mal, porque eu sou uma pessoa que sou muito aplicada, disciplinada, tento aprender rápido. E ali eu tive um baque, porque eu pensei, nossa, eu vim de uma vida acadêmica maravilhosa, onde eu era top 5% da minha classe, e agora eu sou uma analista que não consigo aprender nada. Então foi um baque, sabe? Foi difícil para eu conseguir entender que aquilo ali era só o fato de que me colocaram como uma pessoa que era um pouco júnior, não tinha muito aqueles soft skills, né, aquelas habilidades de lidar com pessoas, mas eventualmente eu aprendi a encarar e me Right the way. ajustei. Right away, fui literalmente, naveguei aquela onda ali, aprendi a lidar com ela. E esse foi um momento crítico. Um outro momento também foi durante uma reunião, que eu tive uma reunião terrível com um profissional do sexo oposto que, né, vamos dizer que os termos usados não foram tão agradáveis. Uhum. E aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque ali, e a maneira como eu me senti depois daquela reunião, me mostrou que agora eu acho que eu tenho que parar um pouco, porque tá sendo demais. Uhum. Entendi. Foi uma experiência um pouco de abuso, assim? Eu não sei se seria de abuso, mas foi uma experiência com falta Abuso moral, claro. moral, sim. Eu acho que não sei se seria a pessoa, o profissional estava tão relapso na sua posição de, quando ele estava conversando e falando, eu acho que ele não estava mesmo prestando atenção em termos usados e tal. Ou talvez estivesse tão confortável comigo que achou que poderia usar de tais termos. Ah, mas aquilo ali para mim só me mostrou que existem pessoas que ainda não têm a maturidade de conduzir uma reunião com maturidade, né? Mas que interessante, né? Eu te perguntei qual a pior, você me deu duas. Uma no começo e uma no final. Interessante. Porque foram literalmente divisores de águas, né? Do início, literalmente me mostrou, uau, espera aí, eu vou ter que criar como que um avatar aqui, uma persona para lidar com cada estilo de executivo. Ah, com certeza. É um teatro, né? Basicamente, isso não quer dizer que você tem dupla personalidade. E nem quer dizer que é errado, é porque é é necessário. necessário. Você vai ser você. Mas cada um exige da gente uma sabedoria, uma habilidade diferente. Com os filhos também. Exatamente, os filhos são diferentes, você sabe. Com o marido, então. Também. O marido é mais total. fácil, porque só tem um. Só tem um, exato. Um Agora, só. com os filhos, a gente tem que se adequar a cada estilo, né? Exato. E ali foi onde eu aprendi isso. Então, até nisso eu consegui entender, né, que, ok, essa lição. Existem gerentes diferentes, totalmente diferentes. Existem uns que são micromanagers, né? Outros que são mais líderes e que têm visões e querem. Então, a grande questão é conseguir se alinhar ao estilo das outras pessoas, mas, obviamente, sempre ter a produção e a qualidade do seu trabalho intacta, né? Ah, sim. A sua entrega não pode depender de como as outras pessoas vão te analisar. Né? Você Literalmente, tem não. que ser você ali. Tem que ser Tem que você. ser bom. E tem que ser bom. Não interessa o que você está ouvindo de um ou de outro. O que interessa é que quando uma pessoa abrir o seu e-mail, né? Você manda um deck, uma apresentação, e tem o seu nome ali, Karine Rezende, É, a sua assinatura e ponto. ele vai entender, opa, espera aí, aqui é o trabalho de qualidade, deixa eu dar uma olhada. E foi literalmente o que eu fiz. Pode até soar Soberbo? soberbo, mas, exato. Porém, essas coisas fazem a diferença. Com certeza. A maneira como você escreve um e-mail, a maneira como você se porta em uma ligação. São os little things, né? Porque a mediocridade, essa palavra medíocre, né, na etimologia, ela é autoexplicativa, né? Exato. Então, assim, se você quer um destaque, porque não é todo mundo que vai ser promovido, não é todo mundo, não tem vaga de vice-presidente para todo mundo. Então, a média não vai chegar lá. Exato. Tem que ter um a mais. Exato, não é nada garantido. Essa promoção não é garantida. Vai muito da qualidade do seu trabalho.
E é a qualidade do seu trabalho que abre oportunidades. E aí, quando você vê a oportunidade, você começa a negociar, você começa a entender que o seu trabalho tem muita qualidade. E foi literalmente o que aconteceu comigo. Assim, um ponto positivo para os esforçados de plantão é que a média, ela tá muito confortável. Exato. Então a gente até pensa que até eu me destacar, até eu ser vista, mas não é bem assim. Não, não é bem assim, mas é Tem também- espaço, tem porque espaço. a média realmente ela é grande e ela tá confortável, não tá preocupada em, no mínimo, corrigir ali a gramática. Literalmente, literalmente. Mas como é que a gente, né, consegue enxergar isso? A gente tem que estar alinhado à nossa realidade, prestar atenção nas oportunidades que às vezes não estão claras na nossa frente. Isso aconteceu muito comigo. Eu tinha um que a gente chama de elevator pitch gravado na minha memória. Não interessa com quem eu encontrava no elevador ou na cafeteria, eu já sabia quem era, e ali eu abria minha boca já com uma intenção ali, entendeu? De mostrar o meu trabalho, mostrar quem eu era, ter exposição, me expor, fazer um network e construir ali a sua reputação profissional. Intenção, Intenção. intencionalidade, essa palavra da moda que está sendo muito usada, mas ela tem seu valor realmente. Sim, absolutamente. Você tem que estar Não está muito claro. desgastada, não. Exato, e é uma palavra que eu uso muito no livro, né? Intencionalidade. Não tem Intencionalidade, né? Você ter a intenção. Mas antes de você ter isso, a sua motivação tem que estar muito clara. O que que você quer? Por que que você quer? Por quê? Porque no final das contas, a dedicação, a disciplina, a facilidade que você tem de aprender as coisas, isso tudo não será suficiente, porque aquele gás que você tem de início pode acabar, né? É aquela adrenalina do início do projeto inicial, aquilo ali acaba. E aí, o que que vai te motivar a levantar todo dia e seguir em diante? E vai te inspirar? É a sua motivação. Sim, e além da motivação, tem uma coisa que eu acho fundamental, que é o quê? Que é realmente a competência. Que é realmente você ter o repertório necessário, construir esse repertório diariamente. Não é só você achar que você é bom e buscar isso e ter disciplina só para você se vender e conseguir. Não, é realmente trabalhar em construir um repertório que te permita chegar lá. Não é só eu me acho, que isso acontece muito. Uhum. E na cultura brasileira tem um pouco isso, a coisa do. Tem muito o. Como é a palavra? Paternalismo executivo, o paternalismo empresarial. Ok. Eu promovo quem eu me dou bem. Eu promovo quem está alinhado com os meus valores. Não é bem assim. Não, aqui não é assim. Então, fala um pouco sobre isso. Ok, obrigada por tocar nesse assunto. Na verdade, eu não tive experiência, né, corporativa no Brasil, então é bom saber disso. Sabia que existia, não sabia que ainda é uma questão da realidade do profissional brasileiro, mas aqui não existe muito isso, não. Aqui existe o seguinte: você produz um trabalho, você vai numa call, você vai numa reunião, você começa a criar uma reputação para você de acordo com a qualidade do seu trabalho. Como você se porta numa reunião, como você escreve um e-mail. Pode, por exemplo, eu escrevi um meu e-mail. Could I kindly ask you to provide me with? Por favor, você poderia, por gentileza, me dar esses documentos. Ali eu não precisava nem ligar para a pessoa. No final do dia eu tinha os documentos. Por quê? As pessoas gostam de saber que tem qualidade ali. E eles se sentem mais confortáveis em lidar com alguém que é direto, né? Vai direto ao ponto e sabe que precisa dar um prazo, um deadline. Tem todas umas dicas assim que a gente vai aprendendo. E essa é uma questão maravilhosa de trabalhar nos bancos de investimento. É que eles te treinam, né? Existe um processo de treinamento e por isso eu aprendi muito. Então, com isso, você vai produzindo trabalhos, decks, apresentações, avaliações, e aquilo ali tem o seu nome, e quando você se depara com um executivo mais elevado, um Managing Director, um Executive Director, você fala para ele, olha, fui eu sou a Leidiane, eu que mandei isso. Nossa, é você, vamos marcar um papo, vamos marcar um café? Passa no meu escritório por 10 minutinhos, vamos papear. E ali é a oportunidade que eu precisava. E isso começou a acontecer muito. Eu tive meu primeiro gerente, quando eu comecei meu trabalho num dos bancos. Ele virou para mim
falou assim, Leidiane, uma das reuniões, Leidiane, percepção é realidade. Perception is reality. E ele me falou isso no seguinte contexto, eu tinha que ir numa reunião onde só tinham executivos, vice-presidentes e acima, eu era a única analista, maioria homens, só tinha uma mulher, que era vice-presidente também. E eu tinha que dar ali um update sobre todas as transações da semana, sobre risco operacional. Então eu tinha que ser bem direta ao ponto, né, sem titubear, e tinha que soar de uma maneira de uma pessoa como se tivesse autoridade no que ela estava falando, soubesse muito bem o que ela estava falando. E fiz a minha primeira reunião, não foi muito lá essas coisas, era notório que eu estava nervosa, e realmente estava. E aí o meu gerente virou para mim, teve uma reunião comigo de feedback, e falou, olha, você foi muito bem, mas tente lembrar o seguinte, a percepção é a realidade. E como que você consegue isso? Como que você consegue ter autoridade sobre o que você está falando? Você só consegue se você entender todas essas transações e entender os pontos que você vai falar ali durante aquela reunião. A segurança de que você sabe. Segurança, né? O preparo. Para mim, aquilo ali eu carrego até hoje. Percepção é realidade, porque se você entende do assunto e você projeta isso, as pessoas vão querer falar com você o tempo todo, né? Mas para você entender daquele assunto, existe um momento ali solitário de dedicação. Com certeza. Onde eu pegava o meu material. O que é uma delícia também para quem, quando você tá trabalhando com uma coisa que você gosta, né? Uma delícia. E naquela época eu adorava, eu queria fazer. Imagino, você é uma acadêmica, quase, né? E eu literalmente eu gostava muito, eu era muito dedicada. E logo em seguida eu comecei a ter um reconhecimento. E dei também sorte, né? Porque na verdade, eu nunca fui muito tímida. Eu sempre, né, me apresentei, olha, eu sou Leidiane, faço isso e isso. E eu sempre tentava entender como é que o meu trabalho impacta aquele vice-presidente ali do outro time, entendeu? Ter essa percepção. E é uma das coisas que eu também faço mentoria sobre isso. Quem é que está ao teu redor? Quais são os stakeholders? Quem são as pessoas principais, entendeu? Sua história de vida importa.